Durante o século XIX, a onda de racionalismo havia tomado a Europa e a Bíblia era tida como um livro de mitos e lendas. Até então, a única civilização milenar conhecida era o Egito, e quanto às grandiosas civilizações da Mesopotâmia descritas na Bíblia, tais como a Síria e os seus poderosos reis, estes eram apenas lendas bíblicas na visão dos críticos. Mas seria um jovem com formação e experiências semelhantes a Charles Darwin que, na mesma época deste, daria ao mundo a chance de confiar na historicidade da Bíblia. Nascido em 1802, na Itália e filho de um historiador italiano, Paul Émile Botta e seus pais mudaram para a França. Botta foi um garoto curioso, colecionador de insetos, assim como Charles Darwin. Já adulto, também teria a chance de viajar ao redor das Américas, visitar o Havaí e cruzar o Pacífico a caminho da Ásia. Sendo um garoto prodígio, Paul Émile Botta, aos 9 anos, iniciou seus estudos de línguas orientais. Aos 14, já estudava chinês e aos 29 anos já era o consultor da East Indian Company em Bagdá, viajando por toda a Mesopotâmia. A França, em 1842, o fez cônsul em Mossul, hoje Iraque. Esta seria a oportunidade para o jovem arqueólogo colocar à prova os relatos tão questionados da Bíblia. Extraordinário em sua capacidade de relacionar-se com os árabes, Botta percorria cada mercado procurando antiguidades, artefatos e tijolos antigos. Ele percorreu os desertos com uma pá, cavando em colinas aqui e ali durante todo um ano. Até que certo dia um árabe o importunou incansavelmente com histórias sobre o seu fogão, construído com tijolos de misteriosas ruínas numa colina muito distante dali, perto de Khorsad, na sua aldeia natal. Botta enviou uma equipe só por via das dúvidas, e o nome do árabe foi esquecido pela história, enquanto Botta entraria para a lista dos pais da arqueologia. Uma semana depois, chegou um mensageiro entusiasmado relatando que mal cavaram e já haviam encontrado muros, relevos e esculturas de animais medonhos com inscrições misteriosas. Botta montou um cavalo rumando apressadamente para lá e, semanas mais tarde, enviou as notícias aos jornais. Creio que sou o primeiro a descobrir esculturas que podem ser realmente consideradas do período que floresceu Nínive. Botta havia descoberto Dur-Sharrukin, o palácio de Sargão II, 20 quilômetros ao sul de Nínive. A Síria desenterrada lançou pá após pá nos críticos da historicidade do texto bíblico. Hoje, poucos se lembram de como os críticos tiveram que engolir suas injúrias ao velho livro, mas Botta, com sua tenacidade, habilidade relacional e linguística, seu faro pelas antiguidades e persistência, algumas vezes até tirando dinheiro do seu próprio bolso, enfrentando os perigos de uma terra estranha, abriu em 1842 o caminho para a arqueologia do Oriente e o entendimento da aurora das civilizações humanas. Crer na Bíblia como guia de moralidade e fé para a vida é uma escolha sua, mas o velho argumento de que a Bíblia é um livro sem valor histórico já não se sustenta desde os dias de Paul Botta e suas escavações em 1842. Vamos conhecer agora os assírios, a civilização que criou o modelo de imperialismo e globalização. Mas antes, deixe aqui a sua curtida, inscreva-se e acione o sino de notificações para receber os próximos vídeos. E lembre que nas descrições, além da nossa bibliografia, você encontra os links para os episódios anteriores desta série que o ajudarão a compreender melhor a lista das nações dos descendentes de Noé descritos em Gênesis 10. Ancestrais é uma série do canal Observatório 7. Ajude-nos a divulgar o canal e este projeto.
Subartu era uma organização política ao norte da Mesopotâmia, no alto do rio Tigre. Em geral, se concorda que Subartu era o nome antigo para a Síria. Os acadianos consideravam Subartu como seu limite norte, e o épico sumério de Enemerkar, o senhor de Arata, lista os países onde as línguas estavam confundidas como sendo Subartu, Hamazi, Suméria, Acade e a terra de Marto, dos amorreus. Outro nome era Azurrinum, como era chamado pelos acadianos, mas com a ascensão da cidade-estado de Ashur, o nome passou para Assíria. A região da Síria tem características interessantes, inclusive registrando uma cultura neandertal na caverna de Shanidar. Cidades como Assur e Nínive parecem datar de meados de 2600 a.C., e os autores clássicos como Júlio Africano e Diodórios datam a fundação assíria entre 2284 e 2057 a.C., listando o primeiro rei como Belos ou Ninos. Segundo a famosa lista dos reis assírios, o mais antigo rei registrado foi Tudia, que estima-se ter vivido entre 2450 a.C., historicamente confirmado pelos escritos de Ebla. Os próximos 14 reis são mencionados como reis que viviam em tendas. Em algum momento devem ter se urbanizado e fundado Assur até 2600 a.C., com o nome em homenagem ao seu ancestral, Assur, o filho de Sem, neto de Noé, conforme o relato no capítulo 10 do livro de Gênesis. É possível que o povo assírio fosse inicialmente pastores semitas com uma língua muito próxima do acadiano e que viviam no alto do Tigre e Eufrates, e aos poucos formaram povoados como Assur e Nínive, ainda sob influência dos sumérios. Nínive, desde cedo, é a cidade de culto feminino, a Ishtar, que também encontramos na Suméria como Inanna. A cultura com conexões sumerianas parece confirmar a Bíblia, que menciona Nimrod de Babel e Uruk como o fundador de Nínive. Assim como Assur foi deificado no deus patrono, aparentemente Nimrod foi deificado na Assíria como Ninurta. O livro de Gênesis destaca que Nimrod, um babilônio da linhagem de Cuxi, construiu Nínive, Calá, Rebote-ir e Rezém. Este relato pode demonstrar que Nimrod bíblico e os filhos de Assur desfrutaram algum tipo de relacionamento que pode ter sido comercial, por matrimônio ou por alianças militares, até que gerações depois Assur dominou e solidificou a cultura como sendo a cultura assíria. Na verdade, a cultura e religião da Assíria e da Babilônia sempre guardaram prova deste relacionamento ancestral, pois ambas se parecem e sabemos muito de uma graças à outra. Em algum momento, os descendentes de Assur misturaram-se com os povos do sul que subiram às terras do Tigre e do Eufrates. A ideia de dois povos se misturando encontra eco na ideia de muitos orientalistas seculares que veem os assírios como o resultado de pastores do norte com colonos mesopotâmicos do sul. Na lista dos reis assírios, o Xípia é datado de 2030 a.C. e acreditado como sendo o construtor do templo de Assur e possível fundador da cidade com este nome. Dele é dito ser o último dos reis que moravam em tendas. A localização desprotegida de Assur, caminho comercial e militar das nações mais poderosas da antiguidade, fez os assírios se obrigarem a enriquecer e se militarizarem. Ao sul, eles tinham o poderoso antigo Império Babilônico. Ao leste, eles tinham os hititas vindos da Anatólia, que destruíram os babilônios, passando pelos territórios assírios, e vizinhando, eles tinham os hurritas, um reino dominado por uma elite indo-iraniana que formou um estado chamado Mitanni, que longamente impôs um domínio sobre os assírios. Desta relação com seus vizinhos e senhores, os assírios ensinaram as artes da civilização e da escrita, mas aprenderam dos hititas a metalurgia do ferro, que lhes levou a um novo patamar bélico, e aprendeu dos Mitanni
o uso dos cavalos. Estes dois conhecimentos levariam ao nascimento da biga leve de madeira e rodas de aros. A Síria faria armas que mudariam a história. Depois de 2000 a.C., o camelo foi domesticado e os assírios tiveram que enfrentar as constantes invasões de beduínos arameus vindos dos desertos sírios. Mas mesmo com todas as desvantagens agrícolas e vulnerabilidades geográficas, a Síria buscou o caminho da superação, encontrando vantagens em suas desvantagens. Tendo pouca terra produtível, dedicou-se à criação de ovelhas. Tendo tantas relações entre nações, dedicou-se ao comércio e enriqueceu com isso. Raros tabletes comerciais do período antigo mostram como o comércio enriqueceu os assírios, mas o pequeno poder comercial de Assur levou um duro golpe dos Mitanni após 2000 a.C. Enquanto os egípcios e hititas disputavam o poder, os Mitanni saquearam a Síria e impuseram duras penas que levou a economia à depressão e uma amarga lição que os assírios nunca esqueceriam. Ou a Síria se fortalecia para manter suas rotas comerciais, ou estaria condenada ao atraso e à pobreza. Foi nesse momento que a cultura assíria promoveu uma reação, pois somem dos seus registros os textos comerciais e iniciam os épicos heróicos de grandes guerreiros contra feras mitológicas. E depois de preparar a mente de uma geração para a guerra, a oportunidade finalmente chegou. No final do século XIV a.C., os hititas saquearam a capital Mitanni e seu governante foi assassinado pelos próprios filhos. Quando a cidade de Hanigalbat caiu no caos, os hititas e os assírios agiram rápido e dividiram o império dos hurritas. A seguir, o rei assírio Assur-uballit enviou uma mensagem de saudação ao faraó Akhenaton, chamando-o de irmão e anunciando seu novo status como soberano da Assíria. O governante babilônico da dinastia cassita reagiu, o que foi a oportunidade dos assírios de se testarem. Eles invadiram a Babilônia, substituíram um rei por um governante fantoche e pela primeira vez na história, Babilônia esteve à sombra de Assur. Progressivamente, eles aumentaram seu império até que os hititas sucumbiram e até 1120 a.C., Tiglat-Pileser I atravessou o Eufrates, capturou Carquemis e chegou às bordas do Mar Negro e Mediterrâneo, criando um império para a Síria. O que os assírios criaram foi um mundo de rígida disciplina, com leis severas que davam temor aos seus vassalos, açoitamentos severos, mutilações e arrancar a pele ou os olhos de seus oponentes eram coisas comuns entre o povo descrito na Bíblia como muito cruel. Eles inventaram a crucifixão e puniam o aborto voluntário empalando as mulheres. Já os adúlteros, ele e ela, eram punidos ou com a morte ou com castração e desfiguramento. Assírios criaram a guerra psicológica. Os seus reis se gabavam de abrir o ventre das grávidas e cegar os bebês de seus inimigos. E eles ainda praticavam como esporte a caçada de leões, tal qual os reis deixaram grandes murais, cultura herdada de Nimrod, descrito na Bíblia como poderoso caçador. Os assírios inventaram a estrutura imperial que seria copiada por todos os impérios seguintes até os dias modernos. Ou seja, um império tem um alto custo que precisa ser mantido às custas de pilhagem e extrativismo de recursos dos seus vizinhos, o que necessita de um exército ainda maior para poder vencer mais povos, que por sua vez, para manter-se e atualizar-se, precisa de mais conquistas. E para pagar estas conquistas, precisa-se de um exército ainda maior que conquiste ainda mais e cada vez mais e mais. Este ciclo vicioso precisa primar por hegemonia militar e os assírios descobriram este caminho na Era do Ferro. Suas espadas e lanças de ferro despedaçavam as armas de bronze, muito menos resistentes de seus rivais. Eles inventaram máquinas de guerra
e arrombamento de muralhas. Os seus adversários já não podiam mais se esconder. As sandálias dos soldados foram trocadas por uma invenção assíria, a bota militar de couro revestida com caneleiras de ferro. Seus arqueiros receberam uma inovação, o arco composto, e os assírios equiparam seus carros de guerra com cavalos muito mais rápidos do que os burros e mulas usados nos carros de combate da Suméria. O próximo passo foi separar o cavalo do carro, e um cavaleiro armado de arco e espada levava terror. Eles criaram a cavalaria rápida de guerra, que ainda não dispunha de estribo e sela, mas já tinha rédeas. Quando o Império Assírio tomou o Oriente, outra novidade foi introduzida. A Assíria criou a globalização. Em vez de apenas explorar seus vassalos, todo o império só podia ter um Deus, um rei e um povo. Os conquistados não eram destruídos, eram assimilados. Embora outros deuses fossem tolerados, Assur tinha que ser o superior, enquanto seu rei era o modelo de ser humano ideal. Os dominados eram deportados e misturados a outros povos na tentativa de formar um único povo assírio e enfraquecer a identidade nacional. As 10 tribos de Israel e sua capital Samaria viveram esta experiência, tanto que nunca mais conseguiram voltar de seu cativeiro. Esta política, mesclando os povos, incluindo seus vizinhos arameus, proporcionou o aramaico a se tornar a língua franca do Oriente. E após os domínios babilônio, persa, grego, romano e islâmico, os assírios restantes viveram uma cristianização e perseguição semelhante aos cristãos sírios. Não deixe de assistir aqui no canal o vídeo sobre Arã e os sírios. Poucas minorias cristãs dos últimos assírios ainda sobraram no Oriente Médio. Na Bíblia, a Assíria é um caso interessante para compreender como os profetas entendiam a maneira de Deus se relacionar com as nações. Nem sempre Israel combateu guerras em nome de Deus, como propõem os críticos que dizem que a história bíblica é manchada pela violência em nome de Deus. Por exemplo, nos dias de Jeremias, enquanto o partido nacionalista estimulava o rei a resistir os babilônios, o profeta defendia que deveria haver uma rendição, pois o rei da Babilônia, um pagão, era o instrumento de Deus para julgar as nações. Atos 17:26 deixa claro que o Deus de Israel era o Criador que interferia com a humanidade, e de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Para os profetas bíblicos, a história não era o desenrolar humano pela luta e pelos recursos. A história era os atos de Deus através da sua providência, interagindo com o livre-arbítrio de suas criaturas. Se por um lado os homens decidiam por si seu destino e por vezes cometiam crimes, Deus reorientava seu plano através de bênçãos e juízos. Providência é crer que na mesma época em que filósofos e cientistas do século XIX duvidavam da historicidade da Bíblia, Deus reservou a Pol Bota desenterrar as ruínas assírias, comprovando a historicidade do texto bíblico. Por esta providência, podemos entender a disposição antecipada de meios apropriados para se conseguir um fim, evitar um mal ou remediar uma necessidade. Como exemplo, podemos observar a Assíria, que Isaías diz: "Ai da Síria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como bordão nas suas mãos." Isaías 10, verso 5. A advertência de um ai profético é das mais solenes e severas, ou seja, Isaías está dizendo que a providência de Deus se utilizou do poder da Síria para servir como juízo a Israel e as outras nações, mas que também os assírios estavam cheios de crimes e o seu julgamento viria. Na Bíblia, há 2 livros proféticos que tratam de advertências específicas contra a Síria. São os livros de Jonas e Naum. No primeiro, o povo de Nínive se arrependeu.
mas no seguinte, a queda da grande cidade é profetizada e iminentemente ocorre tempos depois. A história para a Bíblia é o plano de Deus interagindo com o livre-arbítrio do homem. Por vezes o homem toma outros rumos, então Deus os corrige com juízos, mas até os instrumentos de seu juízo sofrem outros juízos por excederem o bom senso. Deus julga as nações, estabelece e remove os reis, dá oportunidades e as tira quando julga que estas oportunidades foram usadas com crueldade. E quando Deus julga, envia um anúncio, uma profecia. Somente o anúncio do juízo já é um ato de misericórdia de um Deus de amor, capaz de perdoar e mudar a sentença mediante o arrependimento. Jesus, séculos mais tarde, declarou sobre os assírios dos dias do profeta Jonas: os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Não perca os próximos vídeos da série Ancestrais aqui no canal Observatório 7. Curta e compartilhe esse vídeo e até a próxima.